Eu tenho uma palavra para a ceia, uma reflexão. Abre em Gálatas, capítulo 1, verso 6. Vamos ter uma leitura até o verso 9. Diz a palavra do Senhor assim: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Uma palavra de oração. Deus e Pai amado. Então, queridos irmãos, a carta aos Gálatas é uma carta tão atual, irmãos. Parece até que eu estou vendo, né, Paulo escrevendo para a igreja da atualidade. A carta aos Gálatas é uma carta que está dentro de um contexto em que Paulo já havia plantado algumas igrejas, já tinha ido em vários lugares, e a Galácia, né, é uma região muito ampla em que Paulo passou por 4 ou 5 lugares lá na Galácia, deixando ministérios, deixando grupos, se reunindo em casas. Foi um lugar muito rico, muito próspero em aceitar a palavra, e aceitaram com veemência, com alegria no coração, de coração aberto, enfim, estavam muito dispostos a tudo isso, né, a estar com a palavra de Deus, seguir os passos de Cristo. No entanto, havia um grande problema nesse contexto da igreja. Um problema natural de uma certa politicagem até, porque essa fé, o Cristo, ele era judeu, ele pregou entre os judeus em primeiro lugar, e as primeiras igrejas eram cheias de judeus. Esse evangelho foi pregado para judeus nas sinagogas. No entanto, como havia uma resistência muito grande de alguns em apresentar as suas tradições acima de qualquer outro conhecimento, acima de Cristo até mesmo, Paulo, ele sentiu a necessidade e a direcionamento de Deus de ir para os gentios e ser o apóstolo daquelas pessoas que estavam para além do judaísmo. E ele começou essa palavra, e essa palavra foi muito, muito bem recebida, e os frutos logo vieram. Então, o evangelho ele conseguiu ultrapassar a barreira de ser uma fé apresentada para os judeus. Isso é uma construção desses irmãos desta época. O Cristo veio para isso. O Cristo falava com os samaritanos, que eram um outro grupo de judeus, né, desprezados e rechaçados. O Cristo falava para gregos, para romanos, para todos. Ele não restringiu a sua mensagem a um grupo étnico. Ele não restringiu, ele ampliou a sua mensagem ao máximo, e as pessoas, os discípulos, eles custaram um pouco a entender isso, eles custaram um pouco. Eles foram entendendo isso na prática. Então, esse evangelho chegou à Galácia, chegou a todas as regiões, com todos os povos, frequentada por todos os povos, e os gentios começaram a frequentar, não é, as casas que eram abertas para a proclamação do evangelho, as casas dos irmãos, e os gentios abriram suas casas também. Enfim, Paulo, apóstolo dos gentios, Paulo agora começa sentindo alguns problemas. Por quê? Porque os judaizantes, aqueles crentes, aqueles que se converteram do judaísmo, mas eles não queriam abrir mão das práticas judaicas, da tradição judaica, começaram impondo aos irmãos
de uma forma sutil e leve, de uma forma camuflada de religião, vamos dizer assim, de espiritualidade, melhor palavra, a necessidade de que poderia se converter a Cristo, sim, mas deveriam ser circuncidados. Ou seja, deveriam viver como judeus. Os judeus se circuncidavam. E essa era a exigência daqueles irmãos que eram judaizantes, que eram pró-judaísmo dentro do grupo cristão. Então, dentro do grupo cristão, o grupo agora estava dividido entre alguns, não é? Eu não vou dizer entre a tradição e a vanguarda, porque seria uma analogia com os tempos de hoje, mas eu vou dizer entre aquela religião morta, aquela religião da lei, que já o Cristo veio para mostrar que a lei não salva ninguém, o que salva é a graça. Este tipo de pensamento e a graça propriamente dita. Então, a lei e a graça estavam, né, agora em dois patamares diferentes. Ou você iria circuncidar-se por causa da lei, ou você viveria sem a circuncisão por causa da graça. Em quem você está acreditando? Na lei ou na graça? Em quem você está cindendo? A lei ou a graça? Os Gálatas haviam recebido o evangelho pela graça e estavam vivendo pela graça, até que judaizantes, influenciadores que tinham uma boa palavra, que tinham uma boa fala, uma boa apresentação das Escrituras, esses judaizantes começaram a ganhar terreno dentro das comunidades cristãs na Galácia. E aí eles começaram a confundir a cabeça daqueles que nada foi dito quando se converteram. Olha, vocês vão se converter, vão passar pelas águas, tal, mas tem que se circuncidar, tá? Tem que passar pela circuncisão. Isso não foi dito inicialmente, porque Paulo trazia que a salvação era pela graça, não havia nada que poderia ser feito para que justificasse a salvação, a não ser a graça. E essa igreja, então, agora, ela está dividida entre dois pensamentos, entre o pensamento dos judaizantes e o pensamento de Paulo. O pensa a lei e a graça. Alguns se converteram, bom, mas por via das dúvidas, vai que não é isso mesmo, e a gente então passa pela circuncisão. E outros que conseguiam se manter na graça eram acusados, eram desprezados, eles eram separados de uma certa maneira, eram olhados de outra forma. Então era uma igreja dividida por causa desse aspecto, irmão. Então Paulo, quando escreve a igreja da Galácia, Paulo está trazendo exatamente esta questão. O livro são 6 capítulos para falar de um assunto básico, de um assunto só. A desunião dessa igreja com respeito à lei e graça. Por isso que ele começa da forma que começou. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Não era mais a circuncisão que dizia que alguém era filho de Deus, mas o reconhecimento público do poder do Senhor Jesus Cristo. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, e não a saber os que foram circuncidados. A saber, os que creem no seu nome. A fé precisava ser, vamos dizer assim, o agente principal da salvação. A salvação é pela fé. O justo vive pela fé e a salvação é pela fé, não é por obras.
é pela fé. E é isso que Paulo vai dizer em toda a carta aos Gálatas. Então eu li o capítulo 1 e agora eu vou ler o último capítulo, capítulo 6, verso 11 em diante. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês do próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo foi crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Gente, esta basicamente é a conclusão do livro do apóstolo de Paulo aos Gálatas, é a conclusão desta carta. E ele, na conclusão desta carta, ele vai falar que nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma. Ninguém leva vantagem por ser não circuncidado. Mas o que é alguma coisa de fato é a sua fé em Cristo Jesus. E ele falou uma coisa aqui que a gente precisa retomar isso. Verso 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, substituam a circuncisão por ser nova criatura. Aqueles que eram circuncidados no seu corpo, que tinham a marca da lei no seu corpo, nem esses conseguiam viver através dessa lei. A lei não conseguia ser cumprida. E ele agora, ele substitui, olha, o problema não é circuncisão ou incircuncisão. O problema é ser nova criatura. Você tem que pensar que a marca do crente é ser nova criatura, novo homem, novo ser, um novo cidadão que anda pelas ruas, nova criatura. E a gente pode ampliar e trazer para os nossos dias como é que é ser esse nova criatura. Ser crente é ser nova criatura. O que nova criatura faz? Nova criatura abandona a vida velha. Nova criatura é um marco que você tem, uma linha divisória que você tem, onde você tem o antes e o depois. Eu, a partir de hoje, eu sou nova criatura. Nova criatura? Então, nova criatura não fala mais palavrão. Nova criatura não anda com piadas profanas, indecência. Nova criatura não faz isso. Nova criatura não joga na loteria, não joga na loto, não joga no bicho, não joga em lugar nenhum, não joga nos jogos eletrônicos mais modernos. Nova criatura não faz isso. Nova criatura não usa pornografia nas horas vagas. Nova criatura. Você sabe que uma pesquisa sobre pornografia entre os evangélicos, a metade de quem está dentro da igreja, segundo a pesquisa, não vê nenhum problema na pornografia? Igreja rasa, falta de profundidade na palavra. O cara é crente, vai ver pornografia. É nova criatura? Seria isso, nova criatura? Não, isso a gente fazia quando a gente estava no mundo. Isso a gente
Fazendo, estava perdido quando você não tinha eira nem beira. Nova criatura. É você viver em verdade. Nova criatura não mente. Não anda com mentira. Nova criatura. Nova criatura tem comportamentos exemplares. Nova criatura. O que adianta estar circuncidado na carne e você não cumprir a lei? E o que adianta também você não estar circuncidado na carne, porque você está na graça, mas não vive em novidade de vida. Mas não vive em novidade de vida, vida nova. O que adianta também? Então, Paulo está dizendo, olha, a salvação é para quem, não é para quem marca a carne. E para quem não marca, tem que estar também vivendo uma nova vida. Tem que ser nova criatura. Não é circuncisão, nem circuncisão, que é alguma coisa. O que faz diferença é se você é nova criatura. Você largou os rudimentos do mundo. Você abandonou. O pecado bateu a porta. Gente, o pecado vai sempre bater a porta. Não vai ter o dia que ele não bata a porta. Não vai ter o dia que ele te esqueça. Tu acha que o diabo vai esquecer de alguém? Não vai esquecer. Ele vai sempre estar batendo a porta. Sempre a gente vai ter que estar se livrando. Sempre a gente vai ter que estar em oração. Sempre vai ter que estar em jejum. Sempre vai ter que estar se defendendo com armas espirituais. Sempre vai ter que estar para você se livrar do mal que quer simplesmente te manter longe da casa do Senhor. Porque se nós, igreja do Senhor, começarmos a sermos complacentes com algumas coisas sociais que o mundo está normatizando, nós vamos precisar de um outro Lutero para fazer uma outra reforma. Isto não é coisa fácil. Por que você acha que as igrejas têm essa aptidão por avivamento? Avivamento. Ou elas entendem que estão morrendo, ou então elas já estão mortas. E aí essa palavra é tão firme, é tão forte. Congressos de avivamento, uau! Mas uma pessoa viva não precisa de avivamento. Uma igreja viva não precisa de avivamento. É só pregar contra o pecado. É só falar contra o pecado. É só ser inimigo do pecado. É só ter medo de pecar. A pergunta que eu deixo hoje é: você tem medo de pecar? Porque se você tem medo de pecar, está no caminho certo. Esse medo vai manter você na linha. Agora, se você perdeu o medo de pecar, você trata de procurar esse medo onde é que você deixou. Porque quem peca tem castigo, sim. O salário do pecado é a... Quer pior castigo do que esse? Você morre no espírito e depois você morre na vida eterna? Então hoje a gente está diante da ceia. Um divisor de águas para muitos crentes, mas não para todos. Para alguns crentes, não para todos, parece ser um dia normal na igreja. Mas para alguns crentes que têm medo de pecar, fazem até jejum nessa semana porque cometeram algum deslize, deram algum erro, fizeram alguma coisa que não agrada ao Senhor e até pediram perdão, Senhor, é a ceia, eu não quero ficar de fora da ceia, Senhor. Como é que vai ser? Nunca mais eu faço isso, Senhor, tal. Deus conhece o nosso nível de fé, Deus conhece o nosso nível de consciência do que estamos fazendo. Deus conhece. Você precisa se relacionar com Ele desta forma. Errou, se conserta. Porque o primeiro domingo do mês vem aí, não é falta no domingo, não. Parabéns por quem está aqui. Por quê? Porque hoje é dia de conserto. Você tem medo de pecar? Eu não lembro direito em que país foi, mas é uma lembrança da minha juventude. Um pregador trouxe, ele era até um diácono, um grande diácono que já é falecido, a igreja de Nova Iguaçu, mas ele trouxe uma ilustração de um missionário que se propunha
a evangelizar um país inóspito ao evangelho. E a fala dele, Valmir deve depois me dar o norte de quem que eu estou falando, porque eu já não lembro mais, que isso é muito antigo. A fala dele, ele dizia o seguinte, que ele só precisava de 2 coisas. 100 professores de teologia, de escola bíblica, 100 pessoas que conhecessem o evangelho e que essas 100 pessoas tivessem medo de pecar. Ele só precisava dessas 2 coisas para evangelizar um país que ele citou lá e era um país inóspito. 100 pessoas só, para evangelizar um país todo, mas elas tinham que ter essas 2 características. Tinham que conhecer a Bíblia e tinham que ter medo de pecar. Medo de pecar. Depois procura lá na inteligência quem foi esse cara, para a gente depois melhorar. Eu lembrei dele agora de cabeça. Medo de pecar. Conhecimento da Bíblia e ter medo de pecar. Porque se também se conhece a Bíblia, mas não tem medo de pecar, a santidade não incorpora. Você não vive uma vida santa, não vive uma vida em que Deus pode operar através de você. Tem que ter medo de pecar. Tem que ter nítida, tem que dizer claramente na sua cabeça assim, se eu pecar, eu vou para o inferno. Se eu pecar, eu perco a salvação. Eu perco a vida eterna. Então, queridos, hoje estamos diante dessa mesa. A mesa que acerta o prumo. É a mesa da graça. Mas não é uma graça barata. Não é uma graça. O Senhor me salvou pela graça, então agora eu posso fazer tudo. Não, essa é a graça barata. O Senhor me salvou pela graça e você agora cultiva o seu pecado e acha que vai levar ele para o céu? Não, não é assim. O Senhor me salvou pela graça, eu não presto mesmo, eu sou errado mesmo, mas eu estou no caminho do conserto. Eu acredito que hoje é o dia do conserto. Mas se não for, pastor, bom, se não for, eu não tenho gerência sobre o futuro, eu tenho gerência sobre o dia de hoje. Hoje é o caminho do conserto. Amém, queridos? Glória a Deus. Soberano Deus e amado Pai, obrigado, Senhor.